Senhores parlamentares, eu acho que vários deputados já tocaram aqui em vários pontos que justificam, se não o voto contrário, mas a apresentação de emendas no sentido de tentar ampliar a área de abrangência desse orçamento. Eu faço parte da comissão de orçamento e desde o início do mandato tenho participado dos debates da comissão, e uma coisa que sempre me frustrou como deputada e como membro da comissão é a qualidade do debate que é feito na comissão. E eu queria dizer que eu questiono essa qualidade, e não é um questionamento ao presidente da comissão, ao deputado que preside a comissão, que sempre se coloca na maior boa vontade, inclusive no sentido da ampliação dos espaços de debate. E acho que não é um problema da comissão em si, mas acho que é um problema de cultura que o parlamento tem, de como encarar a discussão do orçamento. E é um problema de cultura que não é um problema de cultura cultural, é um problema de cultura que tem a ver com a relação política que o parlamento, enquanto poder, estabelece com o executivo enquanto poder. Existem os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, e a existência desses três poderes deveria ser harmonizada, né, de forma a que eles fossem complementares e não que um desses poderes pudesse se sobrepor ao outro. Ou seja, a própria concepção que originou essa diferença, né, os pesos e os contrapesos entre esses poderes, pressupõe uma harmonia, uma existência harmoniosa, para que a gente possa ter, então, Estado democrático de direito. Mas se nós temos um parlamento onde o executivo apresenta a peça orçamentária, define as suas prioridades, e isso também é legítimo, e traz isso para dentro dessa casa, e não existe o devido espaço para que nós também possamos não apenas bater o martelo sim ou não ao que o executivo apresenta, mas que nós também possamos, como representantes da sociedade civil, dos movimentos sociais, e ouvindo a esses que nos elegeram, que nos colocaram aqui, e a partir desse ouvido de ouvir, apresentar políticas de governo e abrir um processo de negociação com o executivo em relação à elaboração dessa peça orçamentária. Então, isso objetivamente aqui nós não temos. Aqui, como foi dito aqui antes de mim, aqui tem a maioria e a minoria, né? Então, a maioria, a gente faz a discussão, mas a maioria vota e acabou. Então, eu não acho que esse seja um problema onde o parlamentar em si perde. Essa metodologia de debate do orçamento não é um problema só do parlamentar, é um problema da sociedade. Por quê? Porque a sociedade civil organizada, porque os movimentos sociais, porque todos aqueles que nos colocaram aqui e através dessas representações não conseguem se sentir representados por esse orçamento. E ao não se sentirem representados por esse orçamento, isso traz consequências, né? É só ver os índices de avaliação atuais do governo. E eu acho, né, que nós temos, independente de ser oposição, existem muitas políticas que foram desenvolvidas pelo governo que são políticas positivas e políticas satisfatórias. Nós votamos aqui a favor de muitas dessas políticas. Mas na medida em que o debate com a sociedade, que o debate com as pessoas que estão lá fora, não é um debate que traga as pessoas à participação, que faça com que as pessoas sintam que esse orçamento, que a política que ele está gerando, que a consequência que aquela política vai gerar socialmente, né? Na medida que as pessoas não se veem donas e elaboradoras disso, elas não se comprometem. Não se comprometem, inclusive, com os resultados do governo e não se comprometem, inclusive, eleitoralmente com o governo, né? Então, eu acho que o salto alto, muitas vezes, no debate político com a sociedade, né, independente de você ter maioria, mas o salto alto no debate com a sociedade traz sim consequências. E qualquer pessoa honesta, né, que puder fazer uma avaliação da conjuntura atual do governo
né, atual na sociedade, ou seja, quais são as perspectivas desse governo nesse momento, qual o nível de aceitação nesse momento desse governo, quais são os questionamentos eleitorais que estão colocados, há de convir, né, que talvez se a sociedade tivesse sido chamada a participar de maneira mais efetiva da produção das políticas, né, talvez o resultado pudesse ser diferenciado. Uma outra questão é que eu sempre vejo o presidente da casa, o líder do governo, colocar, e eu acho até que com propriedade, com razão, o papel de vanguarda da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando combateu o nepotismo, quando combateu os altos salários, terminou com o 14º salário, agora com a votação que fizemos aqui do voto aberto. Realmente, isso é ser vanguarda do ponto de vista dos legislativos no Brasil. Tem muitas assembleias legislativas no Brasil que ainda não deram esses passos, mas eu acho que justamente por ter essa vocação de vanguarda, que deveríamos aqui discutir, né, a qualidade do debate orçamentário. Deveríamos discutir aqui a qualidade da participação da sociedade do nosso Estado no debate orçamentário, porque essa participação pode vir a coroar realmente a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro como vanguarda. Porque ser vanguarda na política é uma coisa, mas ser vanguarda na economia, ser vanguarda na hora que você vai definir, a partir das verbas públicas, as políticas públicas de governo, aí o debate é mais embaixo e aí engrandece esse papel de vanguarda que a Assembleia do Rio de Janeiro teve até agora. E para concluir, votei contra a peça orçamentária e fiz alguns questionamentos práticos. Os trabalhadores da saúde, com esse orçamento que vai ser votado aqui, continuarão com piso de R$ 157. Os servidores públicos do Estado continuarão com seus salários baixos e não terão plano de cargos. Cadê o plano de cargos do pessoal do IASERJ? O interior do Estado, os municípios do interior, não tem a expansão das UPPs, que o próprio governo diz que é uma política importante de segurança. Nesse orçamento não tem a política das UPPs para os municípios do interior. Aqui não está colocada a infraestrutura para as cidades do interior que estão recebendo os grandes investimentos colocados aqui pelo líder. É preciso um aporte muito grande de infraestrutura para essas cidades, e isso não está dentro da peça orçamentária. Então, não se trata só de votar contra o orçamento porque se é oposição, porque é isso ou aquilo, e se for do governo votamos contra tudo. Não é verdade. Já votamos a favor de várias coisas do governo, mas existem essas questões que são concretas, né, que tem a ver com as políticas que vão ser implementadas no próximo ano, que não estão contempladas, e é essa sensibilidade que eu procuro representar aqui quando eu faço esse voto contrário. Muito obrigada. Próximo